Olá, tudo bem? Eu sou Beth Gravina para mais uma leitura do livro Assassinato no Expresso do Oriente, de Agatha Christie. Boa leitura. Parte 3. Hercule Poirot para pensar. Capítulo 1. Qual deles? Bock e Constantine trocavam ideias quando Poirot chegou ao carro-restaurante. O diretor da estrada de ferro parecia deprimido. "Le voilà!" exclamou ao ver o detetive. "Se resolver este caso, mon cher, eu passarei a acreditar em milagres." "Este caso preocupa?" "Claro que me preocupa. Não consigo distinguir o princípio do fim." "Concordo", disse o médico. "Para ser franco, não sei o que você fará em seguida." "Não?" perguntou Poirot pensativo. O detetive tirou a cigarreira do bolso e acendeu um cigarro. Seus olhos pareciam sonhar. "É isto que torna o caso tão interessante para mim", comentou. "Todos os caminhos normais nos foram cortados. Será que essa gente diz a verdade ou está mentindo? Não temos como saber. Tudo se resume em exercício mental." "Tudo está certo", concordou Bock. "Mas onde quer chegar?" "Acabei de dizer-lhe. Temos os depoimentos dos passageiros e o testemunho de nossos olhos. Muita coisa o que nos revelaram os passageiros. Eles não nos levam a nada." "Não concordo com o amigo." Poirot sacudiu a cabeça. "Os depoimentos nos deram muitos pontos interessantes." "Verdade", comentou Bock. "Só que não os vejo." "Isto é porque você não escuta as coisas." "Bem, mostre-me o que deixei passar." "Darei apenas um exemplo. O primeiro depoimento que ouvimos, o de McQueen, ele pronunciou uma frase muito significante." "Sobre cartas?" Não a respeito das cartas. Se não me engano, ele disse: "Viajamos por aí. Mr. Ratchet queria conhecer o mundo. Ele se aborrecia por não falar outros idiomas. Eu trabalhava mais como intérprete do que como secretário." O detetive olhou demoradamente para Bock. "O quê? Não percebeu ainda? Isto é imperdoável. E ele ainda lhe deu uma segunda oportunidade quando disse ser um mau negócio viajar, quando não se fala nada mais que inglês." "Quer dizer?" Bock continuava intrigado. "Ah, você quer tudo mastigado. Bem, lá vai. Ratchet não falava francês. Ainda assim, quando o condutor atendeu a seu chamado na noite passada, uma voz em francês disse-lhe que fora engano e que ele não queria nada. Além disso, era uma perfeita expressão idiomática, só usada por quem conhece profundamente a língua. Ce n'est rien, je me suis trompé." "É mesmo?" concordou o Dr. Constantine. "Devíamos ter reparado nisso. Lembro-me de que você a repisou quando repetiu-a para nós. Agora compreendo a sua relutância em aceitar a pista do relógio quebrado. Às 1:53, Ratchet já estava morto." "E era o assassino falando", completou Bock. Poirot levantou a mão advertindo. "Vamos devagar. Não imaginemos mais do que o devido. Acho melhor dizer que àquela hora, 1:23, alguma outra pessoa estava na cabina de Ratchet e que esta pessoa ou era francesa ou falava a língua fluentemente." "Você é muito cauteloso, Monvier." "Deve-se dar um só passo à frente de cada vez. Não temos nenhuma prova de que Ratchet estava morto àquela hora." "Houve o barulho que acordou você." "Sim, é verdade." "De certo modo", comentou Bock, "isso não muda muitas coisas. Você ouviu que alguém se movia na cabina ao lado. Não era Ratchet. Sem dúvida, essa pessoa estava limpando o sangue das mãos, retirando as pistas, queimando a carta que o incriminava. Então ele esperou até que tudo ficasse calmo quando o perigo passasse.
Trancou a porta de Rashid por dentro, abriu a porta de intercomunicação para a cabina de Mrs. Hubbard e passou para o outro lado. Na verdade, exatamente como tínhamos imaginado. Com a diferença de que Rashid estava morto cerca de meia hora antes e que o relógio fora colocado em seu bolso para criar um álibi. Um álibi não muito consistente, comentou Poirot, porque o relógio marcava 1h15, a hora exata em que o assassino deixou o local do crime. Certo, disse Bock um tanto confuso. Então, que diz do relógio? Se os ponteiros foram movidos, eu disse se, então aquela hora devia ter alguma significação. E o caminho natural seria suspeitar de todos os que apresentaram um álibi para 1h15. Sim, concordou o médico. O raciocínio é bom. Precisamos também atentar para a hora em que o criminoso entrou na cabina, quando ele teve oportunidade de fazê-lo. A menos que imaginemos a cumplicidade do verdadeiro condutor, houve apenas uma chance durante a parada em Vinkovci. Após a partida de Vinkovci, o condutor sentou-se de frente para o corredor. Como muito pouca gente daria importância a um condutor ali, a única pessoa que poderia notar um impostor seria ele. Mas durante a parada em Vinkovci, o condutor foi à plataforma. O caminho estava limpo. E pelo seu último raciocínio, deve ser um dos passageiros, asseverou Bock. Voltamos ao ponto de partida. Qual deles? Fiz uma lista. Poirot sorriu. Se a olharem, ela provavelmente refrescará a sua memória. Bock e o Dr. Constantine olharam juntos a lista, escrita de maneira metódica, na ordem pela qual os passageiros tinham sido interrogados. Hector McQueen, cidadão americano, leito número 6, segunda classe. Motivo: possível associação com o morto. Álibi: de meia-noite às 2h, meia-noite a 1h30, confirmados pelo coronel Arbuthnot, e 1h15 às 2h pelo condutor. Prova contra ele: nenhuma. Condutor: Pierre Michel, cidadão francês. Motivo: nenhum. Álibi: de meia-noite às 2h, visto por HP no corredor, ao mesmo tempo em que uma voz falou na cabina de Rashid às 12h37, de 1h a 1h16, confirmado por 2 condutores. Prova contra ele: nenhuma. Circunstâncias suspeitas. O uniforme encontrado é um ponto a seu favor, já que não houve intenção de incriminá-lo. Edward Masterman, cidadão inglês, leito número 4, segunda classe. Motivo: possível ligação com o morto, do qual era valete. Álibi: de meia-noite às 2h, comprovado por Antônio Foscarelli. Indício contra ele: nenhum, exceto que é o homem do tamanho adequado ao uniforme da Wagon Lee. Circunstâncias suspeitas. De outro lado, não é provável que fale bem francês. Mrs. Hubbard, cidadã americana, leito número 3, primeira classe. Motivo: nenhum. Álibi: de meia-noite às 2h. Nenhum. Indício contra ela. A história sobre o homem em sua cabina é corroborada pelo testemunho de Hardman e pelo da Sra. Smith. Greta Olson, cidadã sueca. Leito número 10, segunda classe. Motivo: nenhum. Álibi: de meia-noite às 2h, confirmado por Mary Debenham. Princesa Dragomirov, francesa naturalizada. Leito número 14, primeira classe. Motivo: era ligada intimamente à família Armstrong e madrinha de Sonia Armstrong. Indício contra ela: nenhum. Conde Andrini, cidadão húngaro, passaporte diplomático. Leito número 13, primeira classe. Motivo: nenhum. Álibi: de meia-noite às 2h, confirmado pelo condutor, mas isto não cobre o período de 1h e 1h15. Condessa Andrini, cidadã húngara, leito número 12. Motivo: nenhum. Álibi: de meia-noite às 2h. Tomou trional e dormiu, confirmado por seu marido. Frasco de trional em seu armário. Coronel Arbuthnot, cidadão inglês, leito número 15,
primeira classe. Motivo nenhum. Álibi. Meia-noite, às 2h. Conversou com McQueen até 1h30. Foi para sua cabina e não mais saiu dela, confirmado por McQueen e pelo condutor. Indício contra ele. Limpador de cachimbo. Cyrus Hardman, cidadão americano, leito número 16, segunda classe. Motivo nenhum conhecido. Álibi. Meia-noite, às 2h. Confirmado por Edward Masterman. Indício contra ele. Nenhum, exceto a arma usada que se enquadra em seu temperamento. Mary Debenham, cidadã inglesa, leito número 11, segunda classe. Motivo nenhum. Álibi. Meia-noite, às 2h. Confirmado por Greta Olson. Circunstâncias suspeitas. Conversa ouvida por HP e sua recusa de explicá-la. Hildegard Smith, cidadã alemã, leito número 8, segunda classe. Motivo nenhum. Álibi. Meia-noite, às 2h. Confirmado pelo condutor e por sua patroa. Foi para a cama, acordada pelo condutor, aproximadamente às 12h38 para atender a patroa. Nota: os depoimentos dos passageiros são confirmados pelo condutor, segundo o qual ninguém entrou ou saiu da cabina de Ratchet entre meia-noite e 1h, quando ele se dirigiu para o carro seguinte, e de 1h15 às 2h. Este documento, disse Poirot, é um mero resumo dos depoimentos ouvidos, organizado desta maneira por simples conveniência. Não é muito esclarecedor, comentou Bock, devolvendo-lhe o papel. Talvez isto, Poirot passou-lhe uma segunda folha, esteja mais a seu gosto. Capítulo 2. As perguntas. Na segunda folha, Poirot escrevera: coisas a serem esclarecidas. 1. A quem pertencia o lenço com a inicial H? 2. O limpador de cachimbo foi perdido pelo coronel Arbuthnot ou por uma outra pessoa? 3. Quem usava o robe vermelho? 4. Quem era o homem ou mulher disfarçado com o uniforme da Wagon-Lee? 5. Por que os ponteiros do relógio marcavam 1h15? 6. Será que o assassinato foi cometido àquela hora? 7. Ou antes? 8. Ou depois? 9. Podemos estar certos de que Ratchet foi apunhalado por mais de uma pessoa? 10. Que outra explicação pode existir para os ferimentos? Bem, disse Bock, aceitando o desafio à sua inteligência. Vejamos o que se pode fazer. Comecemos pelo lenço. Sejamos organizados e metódicos. Certamente, comentou Poirot com satisfação. A inicial H, continuou Poirot de modo didático, leva a 3 pessoas. Mrs. Hubbard, Mrs. Debenham, cujo segundo nome é Hermione, e a dama de companhia, Hildegard Smith. Ah, e qual das 3? É difícil dizer, mas acho que devemos eleger Mrs. Debenham. Pelo que sabemos, ela pode ser chamada tanto pelo último sobrenome como pelo primeiro. Além disso, já existe algo de suspeito nela. Aquela conversa com o coronel Moncher foi tão estranha quanto sua recusa em explicá-la. Por mim, voto na americana, opinou o Dr. Constantine, pois trata-se de um lenço caro e todo mundo sabe que os americanos não ligam para o dinheiro. Então ambos eliminam a alemã? Perguntou Poirot. Sim, pois como ela mesma disse, é um lenço para gente mais abonada. E a segunda pergunta sobre o limpador de cachimbo? Foi o coronel que o perdeu ou alguém mais? Isso é mais difícil. Os ingleses não têm o costume de apunhalar. Assim, estou inclinado a imaginar que outra pessoa deixou-o cair na tentativa de incriminar Arbuthnot. Como disse Monsieur Poirot, apoiou o médico, 2 pistas são muito descuido. Concordo com Monsieur Bock. O lenço é uma pista genuína, embora ninguém admita ser o seu dono. Já o limpador de cachimbo é uma pista falsa. E para confirmar, o coronel Arbuthnot não demonstra qualquer embaraço.
admite abertamente ser um fumante de cachimbo e preferir aquele tipo de limpador. O senhor raciocina bem, elogiou o detetive. Pergunta número 3, continuou Bock. Quem usava o robe vermelho? Quanto a esta, confesso não ter a menor ideia. O que acha, Dr. Constantine? Absolutamente nada. Então fomos vencidos aqui. A pergunta seguinte tem, pelo menos, algumas possibilidades. Quem seria o homem ou a mulher disfarçado no uniforme da Wagon Lee? Bem, pode-se dizer quem não era. Hardman, Arbuthnot, Foscarelli, o Conde Andreni e McQueen, todos muito altos. Mrs. Hubbard, Hildegard Smith e Greta Olson, muito gordas. Então ficamos com Valete, Miss Debenham, a princesa Dragomirov e a condessa Andreni, mas todas parecem fora de suspeita. Tanto Greta Olson como Antônio Foscarelli juram que nem Miss Debenham nem o Valete saíram de suas cabinas. Hildegard Smith assevera que a princesa estava com ela e o conde Andreni nos disse que sua mulher tomou um sonífero. Assim, parece que ninguém... Mas isso é absurdo. Como já disse nosso amigo Euclides, murmurou Poirot. Tem de ser um deles, asseverou o Dr. Constantine, a menos que alguém de fora tenha encontrado um bom esconderijo, o que, já concordamos, é impossível. Número 5. Bock passou a pergunta seguinte. Por que o relógio marcava 1h15? Tenho 2 explicações. Ou foi marcado pelo assassino para garantir um álibi e depois ele se viu impedido de deixar a cabina, ou... Espere, tenho uma ideia. Poirot e Constantine aguardavam respeitosamente enquanto Bock se concentrava. Aqui está. Foi o assassino de uniforme que mexeu no relógio. Foi o que consideramos o segundo assassino, a pessoa canhota, ou seja, a mulher de robe vermelho. Ela chegou depois e alterou a hora para fabricar um álibi. Bravo! Aplaudiu o médico. Que excelente raciocínio! Na verdade, interrompeu Bock, ela o esfaqueou no escuro sem ver que ele já estava morto, mas de algum modo deduziu que ele usava o relógio no bolso do pijama. Tirou, alterou às cegas a hora e amassou como necessário. Tem alguma coisa melhor? Perguntou-lhes olhando-os com frieza. Como explicação? Por ora, admitiu o detetive, não. Acho também, prosseguiu Poirot, que nenhum de vocês atentou para o fato mais interessante com relação ao relógio. A pergunta número 6, inquiriu o médico, relaciona-se a ele? O crime foi praticado a 1h15? Eu respondo negativamente. Concordo, reforçou Bock, mas foi mais cedo? Acho que sim. E você, doutor? O médico concordou. Sim, mas a outra pergunta, se foi mais tarde, também pode ser respondida positivamente. No entanto, acho que tanto eu como o Monsieur Poirot, embora ele não queira se comprometer, acreditamos que o crime foi praticado antes de 1h15. O primeiro assassino veio antes e o segundo depois. E quanto a um deles ser canhoto, não deveríamos verificar? Não esqueci este detalhe, esclareceu o detetive. Vocês devem ter notado que pedi a cada passageiro que escrevesse seu nome e endereço. Isso não pode ser conclusivo, pois algumas pessoas fazem umas coisas com a mão direita e outras com a esquerda. Ainda assim, vale alguma coisa. Todos pegaram a caneta ou lápis com a mão direita, à exceção da princesa Dragomirov, que não quis escrever. Não é possível que a princesa... comentou Bock. Duvido que ela tivesse força para desfechar aquele golpe com a mão esquerda, redarguiu o médico. Aquele ferimento foi feito por alguém muito forte. Mais força do que teria uma mulher? Não, eu não diria assim. Mas mais força do que uma senhora idosa possa ter, e o físico da princesa é particularmente frágil. Pode ser uma questão de influência da mente sobre o corpo, comentou Poirot. A princesa Dragomirov tem uma personalidade forte e imensa força de vontade, mas por ora deixemos isso de lado. Vamos às perguntas 9 e 10. Podemos estar certos de que Rashid foi esfaqueado por mais de uma pessoa? Ou que outra explicação poderíamos ter para os ferimentos?
Na minha opinião de médico, não pode haver qualquer outra explicação. Não faz sentido pensar que um homem primeiro desfere golpes fracos, depois fortes, e após um intervalo desfere mais golpes em quem já morreu. Não, concordou Poirot. Isto não faria sentido. Mas você acha que 2 assassinos fazem mais sentido? Como me ouviu dizer, que outra explicação haveria? É o que me pergunto. Está tudo aí. Poirot reclinou-se na poltrona. Os fatos estão em frente a nós, cuidadosamente organizados. Os passageiros estiveram aqui, um por um, prestando seus depoimentos. Sabemos tudo o que pode ser conhecido. De fora. O detetive lançou um olhar carinhoso ao diretor da Estrada de Ferro. Até que tem sido uma boa brincadeira nossa, esta de sentar e imaginar a verdade. Bem, estou quase pondo em prática a teoria. Façam o mesmo. Fechem os olhos e pensem. Um ou mais passageiros matou Brashet. Mas quem? Capítulo 3. Uma série de detalhes. 1/4 de hora decorreu até que alguém falasse. Bock e Constantine tinham tentado seguir as instruções de Poirot, vasculhando um monte de detalhes para encontrar uma explicação plausível. Bock imaginara qualquer coisa assim. É preciso pensar. Mas quanto mais penso, Poirot é óbvio. Pensa que a inglesa está envolvida no crime. Mas não acho que isso seja provável. Os ingleses são muito frios, talvez porque não usem muitos números, mas isso nada tem a ver com o caso. Parece que o italiano não podia tê-lo feito. Uma pena. Também acho que o valete não está mentindo quando diz que não saiu da sua cabina. Por que mentiria? Não é fácil interrogar os ingleses. Eles são tão distantes. A coisa toda é muito confusa. Gostaria de saber quando terminaremos com isso. Alguma coisa deve estar andando. Mas eles são tão lentos nesses países. Passam-se horas até que alguém faça alguma coisa. E a polícia desses países, eles são metidos a importantes, sempre preocupados com a sua dignidade. Farão um caso rumoroso. Não é sempre que aparece uma coisa assim. Irá para todos os jornais. Daí em diante, Bock perdeu-se em outros pensamentos. Já o médico pensou assim. Curioso, este homenzinho, um gênio ou um excêntrico? Conseguirá elucidar o mistério? Impossível. Não consigo ver como. É tudo muito confuso. Todo mundo está mentindo, talvez. Mas mesmo assim, isso não leva a nada. Se todos estiverem mentindo, será como se todos estivessem dizendo a verdade. Curioso tantos ferimentos. Não posso compreender. Seria mais fácil de entender se ele tivesse sido morto a tiros. País estranho, os Estados Unidos. Gostaria de ir lá. Tanto progresso. Quando voltar para casa, entrarei em contato com Demetrius Zagone. Ele já esteve na América, tem ideias modernas. Que estaria ele fazendo agora? Se minha mulher... O Dr. Constantine mergulhou na sua vida particular. Hercule Poirot estava imóvel. Parecia até que adormecera. Subitamente, entretanto, abriu os olhos e mexeu-se vagarosamente. Deixou escapar um leve suspiro. Murmurou por entre dentes. Mas afinal, por que não? E se for assim, tudo estará explicado. Os olhos de Poirot brilhavam como os de um gato quando disse suavemente. Eh bien, eu andei pensando. E vocês? Perdidos em suas reflexões, os 2 homens quase levaram um susto. Pensei muito, disse Bock, mas não consegui chegar a qualquer conclusão. A elucidação do crime é problema seu, não meu, mon cher. Eu também usei ao máximo a imaginação, explicou o Dr. Constantine, mas cheguei a uma série de teorias que não levam a nada. Poirot concordou amavelmente. Pareceu mesmo dizer. Muito bem, esta é a coisa certa a falar. Vocês deram a deixa que eu esperava. O detetive ajeitou-se na poltrona, estufou o peito, acariciou os bigodes e começou a falar como se iniciasse um discurso. Amigos, revi os fatos, os 2 depoimentos, chegando a uma conclusão. Acho, ainda que nebulosamente, que existe uma certa explicação para as contradições dos fatos.
Uma explicação muito curiosa, tanto que não posso estar ainda certo da sua veracidade. Para comprovar isso, precisamos fazer uma experiência. Gostaria primeiro de mencionar alguns pontos que me parecem mais sugestivos. Comecemos com a observação de Bock quando de nosso almoço aqui neste mesmo lugar. Ele comentou o fato de que estávamos cercados de gente de todas as classes, idades, nacionalidades. Isto não é muito comum nesta época do ano. Os carros Atenas-Paris e Bucareste-Paris, por exemplo, estão quase vazios. Lembrem-se também que um dos passageiros deixou de embarcar. Acho isso da maior significação. Há outros pontos sugestivos, como, por exemplo, a posição da sacola de Mrs. Hubbard, o nome da mãe de Mrs. Armstrong, os médicos de investigação de Mr. Hardman, a sugestão de Hector McQueen de que o próprio Brashett destruíra a carta que encontramos, o nome de batismo da princesa Dragomirov e a mancha de tinta em um passaporte húngaro. Bock e Constantine permaneciam com os olhos pregados em Poirot. Algum desses pontos lhes sugere alguma coisa? Perguntou-lhes o detetive. Nada, respondeu Bock com franqueza. Monsieur le docteur? Nem mesmo compreendo o que está falando. Bock, recordando uma das coisas tangíveis entre as que o detetive acabara de mencionar, procurava um passaporte entre os que estavam empilhados à sua frente. Retirou o do conde e da condessa Andrene. É disto que fala? Desta mancha? Sim. Como pode notar, a tinta está fresca. Vê onde está manchado? No princípio do nome da condessa. Para ser exato, em seu nome de batismo, mas confesso que ainda não percebi aonde quer chegar. Vou mostrar-lhes outro ângulo. Voltamos ao lenço encontrado no local do crime. Como concluímos há pouco, existem 3 pessoas que podem ser ligadas à inicial: Mrs. Hubbard, Miss Debenham e Hildegard Smith. Agora, observemos o lenço de outro ponto de vista. Trata-se, meus amigos, de um objeto muito caro, un objet de luxe, feito à mão, bordado em Paris. Qual dos passageiros, sem levar-se em conta a inicial, poderia usá-lo? Mrs. Hubbard, não. Esta não faz extravagância no vestir. Igualmente Miss Debenham. Ela é do tipo das que usam boa roupa, mas não cambraia, de talvez 200 francos. E muito menos a dama de companhia alemã. Mas existem 2 mulheres que poderiam possuí-lo. Vejamos se podemos estabelecer uma relação delas com a letra H. Estas 2 mulheres são a princesa Dragomirov, cujo nome de batismo é Natália, lembrou Bock com ironia. Exatamente. E seu nome de batismo, como dissemos, é sugestivo. A outra é a condessa Andrene. E, de repente, concluímos você. Então eu concluo que seu nome de batismo, no passaporte, foi alterado por uma mancha de tinta. Helena. Suponhamos, então, que fosse Helena, com H. O H maiúsculo pode ser transformado em E maiúsculo e a mancha de tinta usada para encobrir tudo. Helena, murmurou Bock, excelente ideia a sua. Claro que é uma ideia, e se procurar uma confirmação, poderá encontrá-la na etiqueta da bagagem dela. Você começa a me convencer, comentou Bock, mas a condessa Andrene... Ah, mas agora, Monvier, será preciso observar um ângulo inteiramente diferente. Como quis o assassino aparecer a todos? Lembre-se de que a neve atrapalhou todos os seus planos, pois o trem não seguiu normalmente a viagem. O que aconteceu então? O assassino teria sido descoberto quando já estivéssemos na fronteira da Itália esta manhã. A polícia italiana colheria muitas informações. As cartas ameaçadoras seriam mostradas por McQueen. Hardman contaria sua história. Mrs. Hubbard teria ficado ansiosa para dizer que um homem passara pela sua cabina. O botão seria passado pela cabina de Mrs. Hubbard pouco antes de 1 hora, e o uniforme seria achado num dos banheiros. Quero dizer que o assassino arranjou tudo para que parecesse trabalho de alguém de fora. A polícia presumiria que o criminoso deixara o trem em Broad
onde deveríamos chegar às 0h58. Alguém teria passado por um condutor diferente no corredor. O uniforme teria sido deixado num lugar determinado, de modo a mostrar como foi o truque. Nenhum dos passageiros seria suspeito, mas esta é apenas a maneira pela qual o crime foi planejado, para que tudo parecesse assim. Mas o incidente com a neve mudou tudo. Sem dúvida, esta é a razão de ter o homem permanecido na cabina de sua vítima por tanto tempo. Esperava que o trem partisse, mas logo concluiu que o trem não iria prosseguir. Teve de mudar os planos. Agora o assassino teria de fazer face ao fato de que seria dado como ainda no trem. Sim, sim, rogou Bock impaciente. Compreendo tudo, mas onde é que entra o lenço? Estou dando algumas voltas para chegar lá. De início, você precisa compreender que as cartas de ameaça serviram, de certa maneira, para despistar. Elas foram tiradas de uma novela americana. Na verdade, são irreais. Foram feitas para a polícia. O que temos de perguntar-nos é se elas confundiram Ratchet. Parece que não. As instruções dadas a Hardman indicam que Ratchet conhecia bem o inimigo. Isso se tomarmos como verdadeira história de Hardman. Mas Ratchet certamente recebeu uma carta diferente, aquela que mencionava a criança e da qual encontramos um pedaço na sua cabina. Se Ratchet não entendera antes, ela se destinava a deixar bem claro a razão das ameaças à sua vida. Esta carta, então, não deveria ser encontrada, e o primeiro cuidado do criminoso foi no sentido de destruí-la. E isto era o segundo obstáculo ao plano. O primeiro foi a neve, o segundo, quando reconstruímos o fragmento de papel. A destruição tão cuidadosa da carta, prosseguiu o detetive, só conduz a uma coisa. É que existe no trem alguém tão intimamente ligado à família Armstrong que a sua descoberta imediatamente levaria a esta pessoa. Agora, vamos a duas outras pistas. Deixo de lado o limpador de cachimbo. Passemos ao lenço. Tomado simplesmente, trata-se de uma pista que incrimina diretamente alguém com o nome começado por H e perdido involuntariamente por esta pessoa. Que imediatamente, emendou Constantine, toma providências para alterar seu nome de batismo. Como você é apressado, você chega a uma conclusão muito mais rapidamente do que eu me permitiria chegar. Há alguma outra alternativa? Mas é claro, suponha, por exemplo, que você cometeu um crime e quer atirar a suspeita sobre outra pessoa. Bem, existe no trem uma pessoa intimamente ligada à família Armstrong, uma mulher. Suponha, então, que você deixa no local do crime um lenço pertencente àquela mulher. Ela será interrogada, suas ligações com a família Armstrong serão descobertas e voilá, motivo e peça incriminatória. Mas nesse caso, retrucou o médico, a pessoa, sendo inocente, não tentaria alterar sua identidade. Ah, é o que pensa realmente? Isto é verdade para a delegacia de polícia, mas conheço a natureza humana, meu caro, e posso assegurar-lhe que uma vez acusada de assassinato, qualquer pessoa perde a cabeça e faz as coisas mais absurdas. Não, aquela mancha no passaporte não serve de prova. Indica apenas que, por qualquer razão, a Condessa Andrene está ansiosa por esconder a grafia de seu nome. Qual, em sua opinião, pode ser a ligação dela com a família Armstrong? Ela diz que nunca esteve nos Estados Unidos. Exatamente. E ela fala um inglês imperfeito, exagera em sua aparência de estrangeira. Mas não será difícil dar um palpite sobre quem é ela. Ainda há pouco mencionei o nome da mãe de Mrs. Armstrong, Linda Arden, uma atriz famosa, entre outras coisas, por suas performances em Shakespeare. Pense em As You Like It, A Floresta de Arden e Rosalind. Eis onde ela encontrou seu pseudônimo. Linda Arden, um nome mundialmente conhecido, não era um nome real. Pode ter sido Goldenberg. É bem provável que seu sangue fosse centro-europeu, talvez judeu. Gente de muitas nacionalidades emigra para a América,
Sugiro-lhes, senhores, que a irmã mais nova de Mrs. Armstrong, aquela que era pouco mais que uma menina à época da tragédia, era Helena Goldberg, irmã mais nova de Linda Arden, e que ela se casou com o conde Andreni quando servia como adito em Washington. Mas a princesa Dragomirov diz que ela se casou com um inglês cujo nome ela não consegue lembrar. Pergunto-lhes, meus amigos, o que lhes parece mais provável? A princesa Dragomirov amava Linda Arden como grandes damas amam grandes artistas. Ela foi madrinha de uma de suas filhas. Como poderia esquecer tão facilmente o nome de casada da outra? Não. Acho que a princesa está mentindo. Ela sabia que Helena estava no trem, tinha-a visto. E tão logo descobriu que era Brashett, imaginou que Helena seria suspeita. Assim, quando lhe perguntamos sobre a irmã, ela mente. É vaga, não se lembra, mas acha que Helena casou-se com um inglês, algo que deve ser muito longe da verdade. Um dos garçons passou pela porta e chegou até o grupo, dirigindo-se a Monsieur Buck. O jantar, Monsieur. Posso servir? Está pronto há algum tempo. Buck olhou Poirot inquisitivamente. O detetive assentiu. Por Deus, deixe servir o jantar. O garçom desapareceu pela porta. Em seguida, poder-se-ia ouvi-lo tocar uma sineta. Premier service le dîner servi. Premier dîner. First service.